Olá, turmas de 2003 e 2001 mais uma vez. A gente vai estudar agora no capítulo 4, página 155, secante, cossecante e cotangente. Aí eu coloquei as razões trigonométricas inversas de um ângulo agudo. Só para a gente relembrar, né? As formas de seno, cosseno e tangente. Primeiro está colocado aí cosseno alfa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo. Quem está próximo ao ângulo é o C, então adjacente. E o B é o cateto oposto. Então, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, o seno é o oposto sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí vocês lembram. O próximo slide aqui, beleza? Agora as fórmulas, ó, as inversas ou recíprocas dessas razões também são chamadas de razões trigonométricas, só que recebem nomes especiais. Ó, a recíproca do cosseno é chamada de secante. Isso são fórmulas, ó. Secante de alfa, que é um ângulo, é 1 dividido pelo cosseno. Quando falar cossecante, já não é 1 sobre o cosseno a fórmula do alfa, é 1 sobre o seno, tá? E a tangente, tá? E a cotangente, perdão, é igual a 1 dividido pela tangente. Aí a gente, observando o triângulo retângulo, a gente faz a medida inversa. Porque quando era seno, era o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno adjacente sobre a hipotenusa e a tangente, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Já nessa parte, não, de secante, cossecante e cotangente, ó. É o inverso, ó. A secante é a hipotenusa dividido pelo adjacente, pelo cateto adjacente. Então fica A sobre C. A cossecante é a hipotenusa dividido pelo cateto oposto, ou seja, A sobre B, devido ao triângulo aqui, né? Porque o triângulo, a parte interna é ângulo, que é o alfa, que nesse caso aí é o que está aparecendo. A hipotenusa e B e C são os catetos. E a cotangente é o cateto adjacente sobre o cateto oposto, é C sobre B. Próximo slide. Olha só, secante de um arco trigonométrico, página 156. A secante de alfa, a fórmula é igual a 1 sobre o cosseno alfa. A cossecante de alfa é 1 dividido pelo seno de alfa. Beleza? Por enquanto são fórmulas que a gente vai ter que aplicar, tá bom, galera? Preste bastante atenção, tem bastante detalhe, tem que saber aplicar as fórmulas direitinho para fazer as substituições corretamente, valeu? Cotangente de um arco trigonométrico, está na página 158 do livro de vocês. A cotangente é o cosseno dividido pelo seno. Nós vamos ver alguns exemplos aí para a gente poder ficar legal em relação a esse conteúdo aí também, tá? Deixa eu ajeitar aqui rapidinho, aproximar. Tá bom? Olha só, na letra A está pedindo para calcular a cotangente de 30. A cotangente é o cosseno dividido pelo seno. A gente vai precisar mais uma vez daquela tabela trigonométrica de 30, 45 e 60 para fazer esse tipo de questão. Tá bom, galera? Ó, cotangente, cosseno de 30 dividido pelo seno de 30. Então, quanto que é o cosseno de 30? Que vocês estão observando aí, ó. Substituindo, ó, é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30 é meio. Corto o 2 de cima e o 2 de baixo, vai ficar a raiz de 3. Então, a cotangente de 30 é a raiz quadrada de 3. Beleza? Olha o segundo exemplo, a letra B. Ele quer a secante de 180. Tá? A secante, ó, a secante de 180, né, a fórmula da secante é 1 sobre o cosseno, e o ângulo que aparece é 180.
Nós sabemos que o cosseno de 180 é menos 1. Tem que voltar lá naquela parte de quadrantes, quando é 0, quando é 1, quando é 90, 180, 270 e 360. Aí 1 dividido por menos 1 vai dar menos 1. E na letra C, a cossecante de 90. A fórmula é 1 sobre o seno. Só que aí o ângulo é de 90 graus. Seno de 90 é 1, dividido para 1 dá 1. Então precisa de várias coisas anteriores para poder fazer essas daqui de agora. Segundo exemplo, ó. Dada a cotangente x igual a 2 e x, ó, e π menor que x menor que 3π sobre 2. Calcular a cossecante de x. Olha só, no caso aí, ó, usando a relação fundamental de trigonometria, montamos o sistema. Tem que lembrar uma fórmula também que nós já trabalhamos. Seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x igual a 1. A cossecante é o cosseno dividido pelo seno. Ele diz que a cotangente, ó, não, a cotangente de x é 2. Então, no lugar da cotangente de x, melhor explicando, vai entrar o cosseno de x sobre o seno de x, porque a cossecante é 1 sobre o seno, tá? Vou ter que fazer a substituição, ó. Vou multiplicar cruzado, ó. Cosseno de x não tem ninguém para multiplicar. Vou multiplicar o seno de x com 2, vai ficar cosseno de x igual a 2 seno x. Vou substituir isso na parte de baixo da fórmula. Por que isso? Porque eu preciso achar o valor de quem? Do seno de x. Por que o professor precisa achar o seno de x? Porque a cossecante é 1 sobre seno. Substituindo aí, tá? No lugar do cosseno ao quadrado x, que vai entrar 2 seno x, ó. Vai ficar seno ao quadrado x, que já faz parte da fórmula, mais agora entra a substituição, tá? Esse 2 seno x vai entrar aqui, vai ficar elevado ao quadrado, porque é da fórmula, igual a 1. Aí seno ao quadrado x repete, 2 seno x elevado ao quadrado, cosseno ao quadrado x. O seno ao quadrado x vale de 1. 1 mais 4, 5. Por isso que ficou 5 seno ao quadrado x igual a 1. Seno ao quadrado x é igual a 1 sobre 5, porque o 5 estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Depois, como o seno está elevado ao quadrado, tem que tirar a raiz quadrada. Aí vai ficar mais ou menos raiz de 5 sobre 5. Qual dos dois eu vou utilizar, professor? Ó, como x é uma medida associada a qual quadrante? Ao terceiro. No terceiro quadrante, o sinal é positivo ou negativo, que nós já estudamos isso também, a variação do sinal do seno, do cosseno e da tangente. Em relação ao seno, é negativo. Então, a gente vai utilizar para seno de x menos raiz de 5 sobre 5. Professor, por que ficou raiz de 5 sobre 5? Porque quando está elevado ao quadrado, o 1 fica dentro da raiz e o 5 também. Raiz quadrada de 1 é 1. Ficaria 1 sobre raiz de 5. Aí tem que racionalizar. Por quê? Tem raiz no denominador. Fazendo a substituição da cossecante de x, ó, que é 1 sobre seno x, vou substituir. Ó, 1 repete. No lugar do seno de x, eu coloco menos raiz de 5 sobre 5. Depois vou invertendo a resposta, menos raiz de 5, tá bom, galera? Já estou quase finalizando aqui, vou botar o próximo slide. Exemplo 3. Resolver a equação secante x igual a 2 para 0 menor ou igual a x, x menor que 2π. A secante é 1 sobre cosseno. Só que o cosseno de x está aqui, que é diferente de zero, porque senão fica impossível de fazer, colocando zero no denominador. Não existe divisão por zero. Aí no lugar da secante de x eu vou jogar o 2, depois eu multiplico o cruzado. Então, ó, cosseno de x vezes 2 fica 2 cosseno x igual a 1. Cosseno x fica igual a meio. Agora a gente vai para o gráfico, tá? Para poder fazer o quê? Analisar. Por que está x igual a π sobre 3? Agora no cosseno, ó, a reta, ó, o pontilhado
né? É vertical. Por que está π sobre 3? No cosseno, meio é representado por qual ângulo? 60. Por quê, professor? Por que eu sei que é isso? Porque no lugar do π eu já falei, coloco 180 dividido por 3, 60. E por que ficou 5π sobre 3? Você colocando o transferidor aí, bem alinhadinho, no lugar do π joga de novo o 180. 180 dividido por 3, 6, vezes 5, 300, porque está no quarto quadrante, entre 270 e 360 graus. Logo, o conjunto de solução é π sobre 3, 5π sobre 3. Espero que vocês tenham gostado aí. Um grande abraço. Não deixe de fazer os exercícios.